Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos lugares mais fascinantes do universo, o nosso próprio cérebro. Já parou para pensar em como ele gerencia tudo, desde lembrar o nome de alguém até tomar aquelas decisões que mudam a vida? Pois é, vamos conhecer a engenharia incrível por trás de cada pensamento. Parece quase um superpoder, né? Lidar com a lista do mercado, desviar do trânsito, ignorar o celular que não para de apitar, tudo isso acontecendo junto. Não é mágica. É o resultado de um sistema super sofisticado e organizado. E é exatamente essa orquestra mental que a gente vai desvendar hoje. Então vamos lá. Imagine o cérebro como um centro de comando de altíssima tecnologia. Lá dentro, tem várias equipes trabalhando sem parar, 24 horas por dia. Tem a equipe da percepção, a da atenção, a da memória, do planejamento. Cada uma com uma tarefa super específica e vital. Nosso roteiro de hoje vai ser assim. Primeiro, a gente entende a estrutura geral do centro de comando. Depois, vamos conhecer as duas equipes principais. Aí, vemos como elas trabalham juntas e, no final, por que entender tudo isso faz uma baita diferença no dia a dia. Ok, começando pelo começo. Esse nosso centro de comando é tocado por duas grandes equipes. Elas são diferentes, mas conversam o tempo todo. Basicamente, uma equipe coleta as informações do mundo lá fora e a outra decide o que fazer com tudo isso. E aqui está a grande divisão. De um lado, temos as funções cognitivas. Pense nelas como os coletores de informação. Elas cuidam de tudo que entra, o que a gente vê, ouve, lembra. Do outro lado, as funções executivas, que são a equipe de gerenciamento. Elas pegam essas informações e transformam em planos, decisões e ações concretas. Agora vamos dar um zoom na primeira equipe, as funções cognitivas. Elas são a base de tudo, a nossa linha de frente. São elas que capturam os dados brutos do ambiente para que o resto do cérebro possa, enfim, trabalhar. E tudo começa com a percepção. Ela é a porta de entrada, mas não é só sobre ver ou ouvir, é sobre interpretar. É como o cérebro traduz um monte de luz e sombra numa imagem que a gente reconhece ou ondas sonoras numa música que faz sentido. Bom, a informação entrou. E agora? Agora entra a atenção. Ela funciona como um holofote. Num lugar cheio de gente falando, é a atenção que nos ajuda a focar em uma única conversa, sabe? Ou então, é ela que nos permite ficar horas concentrados numa tarefa. E claro, temos a memória, o nosso arquivo interno. É ela que guarda tudo, seja um número de telefone que precisamos usar só agora, isso fica na memória de curto prazo, ou como se anda de bicicleta, uma informação que fica guardada para sempre na memória de longo prazo. Certo, as informações foram coletadas. Chegou a hora da equipe de gerenciamento, as funções executivas, entrarem em campo. Elas são os estrategistas, os gerentes de projeto do cérebro. São elas que pegam todos aqueles dados e decidem como usá-los para a gente atingir nossos objetivos. O primeiro grande nome dessa equipe é o planejamento. Quem já organizou uma viagem sabe bem o que é isso. Essa função permite pegar uma meta gigante, tipo mudar de casa e quebrar em passinhos menores, encontrar um lugar, encaixotar as coisas, contratar o frete. Em seguida, vem uma das funções mais importantes hoje em dia, o controle inibitório. Ele é, basicamente, o sistema de freios da mente. E com tanta notificação e distração piscando o tempo todo, a gente sabe como é difícil manter esse freio funcionando bem, né? Sabe quando bate aquela vontade quase incontrolável de dar uma olhadinha no celular no meio de uma reunião? Pois é o controle inibitório que entra em ação e fala: opa, agora não, foco aqui. Ele é o guardião da nossa atenção. Por outro lado, a falta dele pode criar umas saias justas. Sabe quando, numa conversa mais delicada, a gente simplesmente fala a primeira coisa que vem à cabeça sem filtro nenhum? Isso é uma pequena falha no sistema de freios. Acontece. E por último, nessa equipe de gestão, temos a flexibilidade cognitiva. É a habilidade do cérebro de ter jogo de cintura, de não ficar preso a um jeito só de pensar. É o que nos permite mudar de rota quando o caminho está bloqueado e encontrar uma solução criativa para um problema. E agora vem a parte mais legal. Vê como essas duas equipes não trabalham cada uma no seu canto. Elas estão numa colaboração constante, super dinâmica. Vamos ver isso funcionando num cenário que todo mundo conhece bem. Pensa numa ida ao supermercado. A percepção e a atenção trabalham juntas para a gente conseguir navegar naqueles corredores. A memória, especialmente a de trabalho, funciona como um post-it mental segurando a lista de compras na cabeça. Aí, na fila do caixa, o controle inibitório entra em cena para ajudar a resistir àquele chocolate tentador. E se o produto de sempre acabou?
Aí a flexibilidade cognitiva aparece para a gente poder avaliar as outras marcas e fazer uma nova escolha. Viu só? Uma orquestra inteira funcionando numa tarefa tão simples. Ok, a gente já entendeu como o sistema funciona. Mas, na prática, e daí? Por que isso é importante? Porque entender essa dinâmica interna dá para a gente o poder de melhorar a forma como a gente pensa, aprende e age no dia a dia. E a ideia central é essa. Esse conhecimento não é só teoria, é uma ferramenta. É como se a gente recebesse um manual de instruções do nosso cérebro. Quando a gente entende quais peças mover, ganhamos a chance de otimizar nosso desempenho em quase tudo na vida. Isso nos leva a algumas dicas práticas. Para melhorar o planejamento, coisas simples como listas e aplicativos ajudam muito. Para turbinar a memória, a ciência já mostrou que a repetição espaçada funciona super bem. Práticas de mindfulness são ótimos para treinar a atenção. E para fortalecer o controle inibitório, vale a pena organizar o ambiente para diminuir as tentações. São mudanças pequenas com impacto enorme. E assim a gente fecha essa análise. As equipes do cérebro, os coletores de informação e os gerentes de ação estão sempre ali, a postos, esperando as próximas diretrizes. A questão que fica é, agora, conhecendo melhor essas equipes, qual será a próxima grande tarefa que elas vão receber?